Olá! E sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Como é que está esse coração? Hoje estou-me a sentir entusiasmada para gravar este episódio, que vai ser sobre largar o antigo eu. Como nos libertarmos do passado e daquilo que nos prende e impede de nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Visualiza uma casa antiga em que tu não podes viver, nem podes alterar absolutamente nada. Tu já viveste nesta casa anteriormente e tem coisas que tu gostas, coisas que tu não gostas e tão pouco interessa se tu gostas ou não das coisas, tu não consegues alterar nada. Tu não podes viver nela, nem podes mudá-la, mas cada vez que a visitas tens que pagar um preço. O quão estranho seria se tu quisesses continuar a visitar esta casa sabendo que não consegues mudá-la, que não consegues viver nela e que, independentemente das coisas que tu gostas ou não gostas, o preço que tu estás a pagar está a influenciar a tua casa atual. Essa casa antiga é o teu passado. Ok? Essa casa antiga é o teu passado. E quanto mais tempo tu passares nessa casa, menos tempo e energia tens para cuidar da tua atual. A única coisa que tu estás a fazer é perder o teu tempo e a tua energia. E a não ser que tu consigas trazer alguma coisa de valioso dessa casa, ires e pensares, eu adoro este aspecto da casa, vou trazê-la para a minha casa nova. Tu não podes fisicamente pegar em nada para trazer, mas podes pegar nos conceitos, ter ideias. A não ser que haja alguma coisa de valioso nessa casa, não visites. Há momentos em que podes e deves visitar. Porque lá está, traz alguma coisa de bom, mas na maioria do tempo, não traz essa casa do passado. E porque este episódio é sobre nós e nos largarmos do eu, do passado, e não necessariamente sobre outras pessoas, faz as pazes com o teu eu do passado. Com todas as versões que te causam repulsa, que te causam angústia, que te causam ódio, que te causam sentimentos um pouco desagradáveis de sentir. Especialmente com essas versões tuas. Faz as pazes. Escreve uma carta, faz um vídeo como se estivesse a falar com essa tua versão. E não é só necessariamente as versões que nos causam repulsa ou angústia ou que nos arrependemos, também as versões que precisavam de um conforto, precisavam de uma palavra. Tu a qualquer momento tens esse poder de enviares uma mensagem ao teu do passado. Because guess what? She's still inside of you! She's still inside of you! So, look at her and say the words she needs to hear. Por isso, faz esse trabalho interior. Sempre. Sempre que for necessário. Não vais à procura de problemas, mas sempre que algumas coisas surgirem, ou quando sentes que essas versões tuas te estão a agarrar, faz o contrário. Não culpes, não empurres ideias, não forces nada a acontecer. Dá só um conforto. Dá uma mensagem. Faz as pazes. Quanto mais depressa tu aceitares que não podes mudar a casa, que não podes viver nela, mais tu reconheces o poder que tu tens para te orientares na tua própria casa, para decidires o que queres fazer na tua casa. E não tentes tornar a tua casa atual uma fotocópia da casa antiga, porque ela é uma casa antiga e tu já não podes viver nela por alguma razão. É um processo constante de alteração. E quanto mais rápido tu aceitares que as coisas na vida estão sempre a mudar, as relações mudam, os sítios mudam, o nosso estado de energia muda a cada segundo, com cada pensamento. Quanto mais confortável tu estiveres com esse processo de mudança e com a estabilidade da mudança, melhor é para ti. Menos tempo perdes a tentar mudar aquilo que não consegues. Seja o passado ou coisas completamente fora do teu controle. Este processo de fazer as pazes com o teu eu do passado vem muito pelo ponto de reconhecer e aceitar que todas as escolhas que tu fizeste foi o melhor que tu podias fazer. Independentemente se pareça que tenha sido uma escolha errada ou que podias ter feito melhor, era o melhor que conseguias fazer. Mas Laura, na altura eu tinha a consciência e conseguia fazer melhor do que aquilo. Pois, mas alguma coisa impediu-te. Alguma coisa impediu-te de não fazeres isso. E há duas perspectivas aqui. A primeira é o melhor que podias ter feito, aceita, porque não consegues mudar. Consegues aprender com isso, mas não consegues mudar. E a segunda perspectiva é, se tu fizeste o melhor que podias e mesmo assim alguma coisa não resultou,
aquelas tais portas de ouro que parece que só se abrem uma vez, então a porta não era para ti. E se tu ficares especado a olhar para uma porta fechada, pode haver 3 portas que se abrem atrás de ti e tu não vês. Tu estás especado a olhar para uma porta que não se abriu. Mas se calhar se eu tivesse feito aquilo, e tu neste processo mental estás sempre na casa antiga. Casa antiga. Larga. Sai. A não ser que consigas trazer alguma coisa de valioso dela. Sai. Sem pedir desculpa, sem pedir com licença. Larga. Há aquele pensamento também recorrente que é: mas se eu soubesse disto mais cedo. Pois, mas não sabias. Mas sabes agora. E a maioria das vezes nós só temos as ferramentas para lidar com alguma coisa depois de lidarmos com essa coisa. E o processo é esse. E mesmo que seja uma situação que só aconteça uma vez, ou seja, parece que tu tinhas que saber naquela altura e não sabias, não era para ti! Não era para ti! Para de insistir! E depois, de que vale estar sempre neste processo de muda a perspectiva, tenta fazer outra coisa, pesquisa como fazer as pazes com o passado, como ter uma perspectiva diferente sobre a mesma situação, lê um livro, faz qualquer coisa. Se sentes que há um sítio em que tu chegas lá e prendes, é porque continuas a fazer o mesmo estilo de comportamento ou pensamento. Achas que vais sair da situação com a mesma coisa que a causou. Se o que te faz ficar presa num certo ponto é overthinking, não é overthinking que vai resolver essa situação. Não é? Tu não curas um corte de uma faca com uma faca. E aproveito isto para dizer que eu não quero saber de onde é que tu vens, de que género é que tu és, que família, qual é o teu background, quais são as tuas condições financeiras, nada. A autoaceitação não faz distinção nenhuma. Independentemente do quanto tu achas que não deves aceitar certas partes de ti, não faz distinção. Quanto mais depressa tu aceitares todos os teus aspectos, mais depressa tu consegues viver autenticamente com aquilo que tu és e que vieste aqui para fazer. E aproveito para fazer uma à parte e recomendar este livro maravilhoso, que é Aceitação Radical, da Tara Brach, que me inspirou um pouco a fazer este vídeo e veio mesmo num timing perfeito na minha vida. Mas recomendo muito, especialmente para quem está num processo de cura e especialmente para quem tem mesmo muita dificuldade em aceitar-se. É isso. E as coisas da vida. Continuando. A autoaceitação é importante porque se tu estiveres constantemente à espera que alguém te traga as palavras bonitas, que alguém te diga, não, está tudo bem, olha, cometeste um erro, mas está tudo bem. Se tu estiveres sempre à espera dessa validação externa e dessa aceitação externa, o produto ou o fruto que essa validação externa traz vai apodrecer muito rápido. Não dura nada, porque tem de vir de dentro. Isso é tipo uma fonte de água que esteja bloqueada e que seja preciso alguém ir deitar lá água todos os dias. Não é uma fonte. É como se tu estivesses à espera que alguém te desse água em vez de encher o teu copo através da tua fonte. E isto porquê? Porque ninguém conhece o teu mundo interno como tu. O motivo pelo qual esperar pela validação externa ou pela aceitação externa é uma perda de tempo é porque ninguém conhece o teu mundo interno como tu. Tu até podes achar e esperar que certas pessoas vão ter as palavras certas para ti, mas há sempre alguma coisa que falta. E pode não faltar um dia, mas falta no outro. E as pessoas acabam sempre neste loop em que estão à espera de uma resposta externa para uma coisa que só elas conhecem internamente a 100%. Os teus pais podem te conhecer muito bem, as tuas amigas podem te conhecer muito bem, o teu namorado, a tua tia, o teu cão, o que for. Quem conhece o teu mundo interno como deve ser és tu. Tu sabes as coisas pelas quais passas e por isso, se tu não aceitares coisas do passado, arrependimentos, coisas que se calhar até só tu sabes o que passaste, o que pensaste. Se tu não aceitares, ninguém o vai fazer por ti. Ninguém. E hás de ver as maravilhas que acontecem à tua volta quando tu fazes as pazes com quem tu és. Quando tu dizes, ok, eu falhei, mas não sabia melhor. E aprendes com isso. Carry on. É isso. O que me leva a pensamentos armadilhas. Pensamentos armadilhas. Imagina que tu estás numa floresta onde só tu podes andar e tu vês uma armadilha. Tu não vais olhar para a armadilha e dizer assim, que giro, vou pôr o pé. Não. E há pensamentos que são assim.
há pensamentos que são armadilhas, que te levam a sítios dolorosos, porque tu vais lá e metes o pé, ou a mão, ou o braço, ou jogas-te de cabeça. E há que reconhecer e ter a consciência, às vezes é mesmo bruta, há que reconhecer e ter a consciência, como põe-te, Laura, de que há pensamentos que são isso, que são armadilhas. E tu tens que ter a consciência deles. E para teres a consciência deles, que tens que estar presente. Eu já falei de presença acho que foi no último episódio do podcast, mas um dia ainda vou explorar mais sobre isso à medida que também integro na minha própria vida. Mas a presença é a única coisa que te faz reconhecer aquilo como uma armadilha. E esse pensamento de armadilha pode ser um pensamento repetitivo, pode ser algo que alguém fez com que tu internalizasses isso, mas só através da presença é que tu consegues reconhecer. Olhas para a armadilha, reconheces, mesmo com medo, mesmo com desejo de fuga, reconheces e tira do caminho. Tira. Não cedas nem te entregues a essa armadilha. Retira. Laura, mas eu não consigo tirar a armadilha do caminho. Eu sei que é sempre este pensamento que me leva a certos sítios e a loops e a padrões mentais, porque estes pensamentos armadilhas levam-te a loops, a ciclos infinitos de sofrimento. Levam-te a padrões antigos, podem-te levar inclusive a relações antigas e outras coisas, a voltares a ser uma versão tua com a qual tu ainda não fizeste as pazes. Mas se tu me disseres, Laura, eu não consigo remover, ok, mas reconhece que esse pensamento é uma armadilha. Fala alto, diz, eu neste momento estou a pensar isto. Verbaliza. Deixa que o pensamento verbalize para se desfazer. As pessoas às vezes acham que o falar sobre as coisas, e isso é verdade em algumas circunstâncias, mas o falar sobre as coisas não lhes dá necessariamente mais poder, ou não as torna necessariamente mais reais. Inclusive, o nosso cérebro processa as coisas completamente diferentes quando nós as verbalizamos. O Tony Robbins tem uma frase que eu gosto muito que é Stay in your head, you're dead. Se tu estás aqui, não dá. Verbaliza, escreve, queima, rasga, faz o que tu quiseres. Mas tira isso da cabeça. Mesmo que tu digas, que era isto que eu ia dizer há pouco, antes de me perder no meu ponto. Laura, mas eu não consigo retirar a armadilha agora. Ok. Então aceita que não consegues. E diz, hoje eu não consigo, mas não vai ser sempre assim. Porque tu aí tens mais uma opção, porque se tu estás a resistir ao facto de não conseguires remover a armadilha ainda, oh come on, isso vai-te levar a outro loophole. Isso só por si é outra armadilha. É tu achares que tens que fazer tudo perfeito na hora. And I can relate to that. Mas não nos leva a lado nenhum. Ok? Por isso, mas eu não consigo fazer isto, não consigo, então congelas. Não, calma. Eu não consigo neste momento. Eu não consigo agora. Eu não consigo hoje. Mas não vai ser sempre assim. Tal como eu disse no episódio passado, não projetes um futuro baseado num padrão que tu estás a criar. Isto aconteceu 2 vezes e agora vai ser sempre assim. Isso é outra armadilha. Reconhece. E quando estiveres pronta, retiras. E não só reconhecer a armadilha, reconhecer a bagagem. Porque aqui eu falei de pensamentos armadilhas e agora eu vou para o ponto de reconhecer a bagagem. Tu não consegues remover uma bagagem que tu não reconheças primeiro. Para tu levares o lixo à rua, tu tens que reconhecer que há lixo. Às vezes, e o que não falta de conteúdo por aí, e eu própria consumo muito desse conteúdo e também, no fundo, faço um pouco parte disso, é construires uma melhor versão tua. E está tudo certo com isso, mas pausa. Porque para algumas pessoas é fácil fazer isso, assim, quase que instantaneamente, porque elas primeiro reconhecem as coisas que têm que alterar dentro delas. Isso é um processo mais natural. Para outras pessoas não é. Tu não consegues alterar uma coisa sem antes reconhecer aquilo que te impede de alterares essa coisa. Já tentei alterar a minha rotina de sono tantas vezes. Não é sobre o sono, acredita. Isso é a ponta do iceberg. Há muita coisa para baixo. E esse processo vem com o tempo. Mas é preciso reconhecer a bagagem. E dependendo das ferramentas que tens ao teu dispor, o quanto disposta estás a fazer esse processo, que embora desconfortável é muito recompensador, pode demorar muito tempo, pode ser uma coisa instantânea, pode acontecer algo na tua vida que faça com que essa bagagem seja reconhecida and set free. Mas nem sempre acontece isso.
É preciso reconhecer. Para isso, vou dar uma pergunta queijinho, que é: o que é que tu achas que neste momento tu não mereces? A primeira coisa que te vem à cabeça, escreve. Até podes fazer pausa. O que é que tu achas que neste momento tu não mereces? E depois reflete sobre isso. Não tens que fazer este processo no mesmo dia, mas reflete. Qual é a coisa que eu sinto neste momento que não mereço? E depois começa a perguntar porquê. Eu agora vou dar um exemplo pessoal. Uma das coisas que eu, nos últimos tempos, pensava recorrentemente era que não merecia descanso. E é algo que me acompanhou a minha vida toda e que também tem muito a ver com coisas internalizadas, coisas que eu trago nos meus genes e que acabam em mim. E depois eu comecei-me a questionar: porquê é que não mereço descanso? Porque não trabalhei o suficiente ainda. Porque não fiz ainda X coisa que disse que ia fazer. E aí é preciso ter a coragem de explorar, de ir mais a fundo, começar a fazer perguntas e se por acaso é a mesma coisa contigo, que não merece descanso, faz outras perguntas. Faz perguntas do género: não trabalhei o suficiente, mas o que é o suficiente? Este suficiente é o standard de quem? A quem é que eu ainda estou a tentar provar alguma coisa para que eu possa então descansar? A maioria das vezes não vai ser a ti própria. Confia em mim. Nem me vou alongar mais com isto. Isto é um assunto também para terapia. Mas a maioria das vezes a resposta não é tu própria. Quem é que tu estás a tentar provar alguma coisa para então seres merecedora de X coisa? E tal como eu disse, o processo demora e nem sempre é um processo agradável de se passar, mas é muito recompensador. É tipo tirar um penso. Quanto mais rápido tu fizeres, melhor. No caso deste processo, nem sempre é rápido, mas quanto mais rápido tu te predispuseres a tirar o penso, mesmo que ele até vá assim aos poucos, tu não estás ali a olhar para aquilo tipo: o que é que eu faço? O que é que eu faço? Não. Mete a mão por cima primeiro, depois tiras um bocadinho, se calhar no dia seguinte tiras mais um. O importante é quereres fazer o processo. Porque se tu estás mesmo disposta a te tornares uma versão diferente daquilo que tu és, tens que reconhecer aquilo que tu és, tens que aceitar aquilo que tu já foste e tens que identificar as coisas que te impedem de tornar aquilo que tu queres ser. É porque às vezes o impedimento é esse próprio conceito de querer ser outra coisa. E aí é outro processo. E todos valem a pena. Todos. O melhor projeto em que tu alguma vez podes investir é em ti própria. Todas as coisas externas têm o seu valor, mas essas coisas não têm valor se tu não colocares valor nelas. E é por isso que para algumas pessoas algumas coisas são uau, incrível, e para outras quem coloca o valor nas coisas são as pessoas. E quanto mais tu investires em ti própria, com cuidado, com gentileza, com compaixão, não é necessariamente sobre hustle e acordar às 5 da manhã e fazer essas rotinas todas e mudares a tua vida de um dia para o outro. Não, é sobre teres a compaixão e a gentileza que tu se calhar não tiveste em certas fases da tua vida. E está na tua responsabilidade de voltares a essa fase da tua vida, seja mentalmente, seja inscrita, seja com o que for, com a ferramenta que te der mais jeito e com a qual tu mais te identificas, e reconheceres e dares essa compaixão e te dares as palavras que tu precisavas. Porque se estiveres à espera que alguém te traga isso constantemente, boa sorte. E para o último ponto, como cereja no topo do bolo, sobre como te libertares do passado, quantos bilhetes de ida ao passado é que tu tens à tua volta? Estes bilhetes de ida ao passado são coisas, mensagens, fotografias, pessoas, roupa. Quais são as coisas às quais tu mais te agarras, porque talvez te traga conforto, porque te faz lembrar do passado, mas que não te trazem absolutamente bem-estar nenhum. E há uma pergunta aqui que é bom para tu reconheceres quais são essas coisas, que é: hoje em dia, se eu apagasse o passado todo, investiria nesta coisa? E isto funciona até para relacionamentos. Pergunta-te a ti própria: se eu não tivesse investido o meu tempo e a minha energia até agora, eu ainda investiria tempo com esta pessoa? Eu ainda compraria esta coisa? Eu ainda viveria aqui? Eu ainda estaria neste trabalho? E se a resposta for não, then you know what to do. Sabes o que fazer. Tirar, reconhecer. Não estou pronta hoje, ok? Mas já reconheceste que tens que fazer alguma coisa. Só isso já é um passo. Por isso,
mantém-te atenta também ao teu progresso. Esses bilhetes de ida ao passado são coisas que nos fazem lembrar constantemente de uma coisa que nós ou já não somos ou que se calhar queremos ser porque já fomos. E esse loop constante. Vamos supor, tu tens fotos antigas tuas, e isto é muito comum nas mulheres. Tens fotos antigas tuas e ficas, eu na altura achava que era isto e o meu corpo... Não, chega. Chega. Tu já fizeste isso quantas vezes? E pode não ser necessariamente neste exemplo, mas noutras coisas. Se isso não te traz bem-estar, se aquela fotografia não te serve como inspiração, lá está. Se tu não podes ir à casa antiga buscar alguma coisa de valioso, não percas mais tempo na casa antiga. Move on. Porque isso está-te a impedir de tu te tornares aquilo que tu queres ser. E a gastar muito, muito da tua energia. Que é a coisa mais preciosa que tu tens. Sempre. E se tu não te libertas de mobília antiga, como é que tu esperas ter espaço para mobília nova? Não dá. Tu não consegues construir um edifício novo no mesmo lugar do antigo, a não ser que o demoluas. Tu até podes querer ficar na mesma cidade, na mesma relação, mas então alguma coisa tem que mudar. E tu aí, se calhar, pronto, vais ter a resposta. Se as coisas mudarem, então o problema não era da base. Se, no entanto, o edifício novo seguir os mesmos problemas que o edifício antigo, então o problema está no terreno. E aí tu tens que sair. É que já não é mais para ti. Não sei para que é que isto foi, mas eu acho que alguém precisava de ouvir isto. E para terminar este episódio, deixo aqui esta pergunta de reflexão. Qual é a coisa que tu podes fazer hoje para te libertares do passado? Uma coisa que tu podes fazer. Laura, tenho imensa dificuldade em me desapegar das fotografias todas que tenho. Pois eu sei. Eu acredito. Eu a semana passada apaguei 5.000 e tal do meu telemóvel. Uhul! Celebração! Mas antes foi preciso uma foto. Mostrar ao meu sistema nervoso que estava tudo bem. Em apagar uma coisinha. Por isso, qual é a coisa que tu podes fazer hoje para te libertares do passado? E a segunda pergunta bónus, é o que é que tu esperas sentir em tentar mudar o passado? Porquê passar tanto tempo na casa antiga? O que é que esperas sentir? E é isso. Obrigada por me teres ouvido até aqui. Se te ajudei, deixa um gosto, partilha, essas coisinhas. E não te esqueças de continuar a criar o teu recanto de luz pelo resto do dia. Tchau.